Olha só, eu tenho um programa, um projeto, um negócio chamado Uplay, que fala de cultura pop e geek, ou seja, cinema, séries, heróis, games, animes. É mais do que justo que eu faça um programa comendo pipoca. Mas daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta sobre pipoca que é seríssima. Seríssima. Só depois da escalada. O Uplay hoje é para matar sua fome de cultura pop e geek, mas especialmente de games. De games com pegada retrô, que tem 2 FPS juntinhos, jogos de tiro, um do lado do outro, relançamentos, novinhos, só que velhos, Bloods e Outlaws. Uma cidade com o meu nome. Passando pelos lançamentos indie, ou seja, independentes, Neon Inferno tem a carinha dos 16 bits, não tem não? Quem é do tempo do Mega Drive, do Super Nintendo? Ora, segura aí na cadeira que o Uplay começou! Meu povo, aguenta aí, Matheus Alves, sou eu. Se você não me conhece ainda, já sabe que a gente fala de muita coisa de nerd e que eu como pipoca. Mas pode me seguir nas redes sociais, qualquer @canal Uplay vai estar no Twitter, no X, que é a mesma coisa, no YouTube, no Instagram, a gente está o tempo todo. Notícia, vídeo curto, eu falando com vocês no tete a tete. Live, vamos começar a fazer. Muita coisa boa em 2026. Projetos. Agora, pipoca doce ou salgada? Seríssimo isso, seríssimo. Eu, geralmente, quando eu como pipoca para ir pro cinema, fazer em casa eu faço de qualquer jeito, né? Eu não consigo fazer pipoca doce em casa. Sempre fica ou doce demais. Tem aquelas pipoca gourmet que eu queria muito fazer. Maracujá, leitinho com Nutella, né? A galera cria. Mas quando eu vou pro cinema, geralmente eu boto a doce embaixo e a salgada em cima. Vou comer na doce, vou comer salgado, mas quando chega na doce já é a sobremesa. Que você já tá com refrigerante do lado que também é doce. Mas o sal da salgada caiu um pouquinho na doce, aí fica aquele... Concordam? Me digam nas redes sociais. No Instagram, vai! Da onde veio o tiro? Neon Inferno é um jogo que me deixa feliz de falar, porque eu gostei de jogar. Mas tem que ter paciência, gostar de retrô e umas habilidades, chapa. Vou agora falar de um indie pra vocês que lembra muito o jogo de arcade, os fliperamas, com aquela pegada de 16 bits. Ó, e é ideal pra jogar de 2 jogadores, Bora, eu e tu? Tu e eu? Tu e a menina? Tu e a cremosa? Tu e o cremoso? Neon Inferno tá disponível pro PlayStation 4 e pro 5, pro Xbox One e pro Series, pro Nintendo Switch e pros PCs. E esse jogo é a prova que misturar referências de clássicos diferentes não é apenas possível, como pode funcionar muito bem, povão! Ele segue aquela linha de Contra, tá ligado? Também puxado por um Metal Slug ali, um shooter frenético, com bala vindo de tudo que é canto. Piscou, perdeu, meu compadre. Só que ainda assim, sendo esse caos, ele consegue mostrar sua própria personalidade e é ambientado em uma Nova York cyberpunk lotada de luzes neon e crime organizado. É como se toda Nova York fosse igual ao meu cenário aqui, ó. Eu sou cyberpunk, eu. Não. Queria. O problema é seu, então se lasque. Aqui você controla o Ângelo Moreno e a Mariana Vitti, uma dupla que tá negociando com o Dom de uma família mafiosa. Tudo para decidir o próximo alvo que eles vão pegar. Isso aí varia, viu? Podem ser de chefes da Yakuza a policiais corruptos, sujos, por aí vai.
rapaz, se o cenário fosse o Brasil, essa dupla ia ter muita gente pra pegar, ia ganhar um din-din maroto, não ia não? Mas vamos ficar só no cenário aqui mesmo, no jogo, deixa isso pra depois. Entre uma fase e outra, a gente tem que fazer upgrades bastante necessários, viu? Além de escolhas estratégicas pra ajudar a moldar o progresso das missões. Dá pra entender? É tipo, tu tem que ir comprando coisa, ajustando, deixando teu personagem mais cheio de habilidade, porque senão tu se lasca. O grande diferencial mesmo é a jogabilidade híbrida, onde o estilo chamado Run and Gun é modificado de repente para um jogo de tiro fixo ao fundo, na linha do clássico do Super Nintendo, Wide Gun. Esse jogo tem ainda uma mecânica de bullet time que permite rebater balas com ataques físicos e devolvê-las aos inimigos em câmera lenta, dobrando o dano e abrindo espaço para gravar jogadas estilosas para se amostrar para os amigos, rapaz. Amostradinho. Eu gostei assim. Como dá pra ver também aí na tela, os inimigos e cenários são bem variados, mas às vezes fica meio confuso, porque é cor demais, brilho demais, inimigo e tiro demais. Tudo na mesma tela, além de um cenário bem rico. Eu mesmo perdi algumas vidas porque não tava entendendo direito de onde tava vindo os ataques. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. É a música desse jogo. Podia e devia ser mais intuitivo, sabe? Mas não é isso que estraga a nossa jogatina, meu povão. Eu também gostei muito do estilo de desenho, sabe? A pixel art, a trilha sonora é bem marcante e ajuda a manter o clima futurista aqui dessa parada. Neon Inferno, apesar de usar um estilo arcade tradicional, o aplica de uma forma diferente do comum. E ainda continua com a tradição de ser desafiador e extremamente divertido, seja sozinho ou em dupla, como eu já disse outras vezes. Eu, quando pego um jogo e gosto, eu jogo ele um pouco mais. Às vezes, quando não é minha área, não é nem que o jogo seja ruim, eu só testo. Esse eu joguei. Zumbi com Velho Oeste. Tem vezes que eu apresento alguns games pra vocês que não são tão a minha área, mas eu testo ali e falo o que eu acho. Agora tem uns que, rapaz, me pega por aqui, ó. E agora eu vou jogar dois de uma vez seguidos que eles têm certas semelhanças, sendo que são bem diferentes também. Aguenta, Outlaws e Blood Outlaws. Eles se parecem, mesmo sem se parecer. Eu acho que alguns de vocês lembram que eu falei que os jogos de tiro em primeira pessoa, aqueles mais à moda antiga, estão em alta, ó, subindo. E se a galera tá gostando, meu povo, é a oportunidade de estúdios pegarem, ó. Ninguém conhece direito isso aqui, ó. Eita nós! Que tal a gente fazer um remasterzinho? Um joguinho da segunda metade da temporada dos anos de 1990? O primeiro game que eu quero falar hoje é Blood Refresh Supply, que marca o retorno de um dos FPS clássicos mais cultuados, povão. O jogo é de 1997, mas agora tá no PlayStation 4, no 5, no Nintendo Switch 1 e 2, no Xbox One e Series e também nos PCs. Você me tirou, Matheus? Isso é mentira, eu não lembro desse jogo. Tia quieta, menino. Tia quieta, novinho. E é óbvio, ele não tem a mesma fama de Doom, de Duke Nukem ou de Quake. Blood foi bastante conhecido no Brasil, especialmente por conta de uma revista que teve um público enorme na época. Era a CD Expert. Putz,
Putz, eu comprei muito, hein? Primeiro teve uma edição histórica dessa revista, digna de colecionador. Eita, CD Expert 11, jogos de terror, que trouxe entre tantas coisas a demo de Blood. E aí, 10 edições depois, eles ofereceram o jogo completão. Dá pra acreditar? Égua, hoje não tinha isso, nem a pau. Eita, povão, joguei demais, lembro demais. Eu, na verdade, essa questão de FPS e os jogos de tiro, pra mim, a porta de entrada não foi Doom. A porta de entrada foi Duke Nukem 3D. Ora, era um Windows 95 Pentium 166, era o computador. Foi ele que me jogou nesse novo mundo de aventuras onde o perigo é bem maior. O protagonista é o Caleb, mas muita gente pensava que era o Ozzy Osbourne, não era não. Esse cara é um anti-herói típico de jogos dessa época, movido por vingança contra a força das trevas, força das quais ele trabalhava até pouquíssimo tempo. Só que ele acabou sendo traído pelo líder e também foi morto junto com seus companheiros, Ophelia, Ismael e Gabriel, ou Ofélia, Ismael e o Gabriel. E aí ele retorna. Não. Mas sério, o cara volta dos mortos na base do puro ódio pra mandar os capeta de volta pro inferno e ele ficar de boa, ou pelo menos satisfeito. O jogo mantém uma ação intensa com a atmosfera de terror inspirada em clássicos do cinema trash, valorizando o clima sombrio e a exploração de fases repletas de segredos, povão. Aí assim, a engine, dá pra notar, não dá não? É a mesminha do Duke Nukem 3D, talvez por isso que eu chonei nesse zumbi, velho. Quem já tiver jogado Duke, que tá muito fácil de encontrar aí nas plataformas atuais, vai achar bem de boinha, pega fácil a jogabilidade. Além dos 4 episódios principais, Refresh Supply inclui 3 expansões e ainda promete a chegada de mais uma, o episódio Death Wish, que tá para esse ano ainda, em 2026. Ou seja, há um certo respeito com o público, né? Porque você lançar o negocinho, não botar um mapinha novo assim pra gente sentir um cheirinho de novidade, aí era paia, mas esse tem. Ou vai ter. As melhorias técnicas da nova versão incluem controles refinados, escolher armas através do analógico com desaceleração do tempo, suporte a 4K, correções de inteligência artificial, efeitos climáticos aprimorados e inúmeras opções de customização para quem preferir a experiência clássica. Tá rabugento no dia? Não, eu quero igual eu jogava. Dá pra fazer, mas fica calmo. O multiplayer cooperativo também marca presença, óbvio, e tem as opções online e locais, além da liberdade total para moldar essa experiência. Blood Refresh Supply é a melhor forma de revisitar, conhecer ou mesmo explorar melhor esse game. Quem imaginava isso em 2026, acessível, completão? Lindo! E ele não tá lindão sozinho não, ó. Vamos continuar em 1997. Taca a vinheta de novo. Vocês aí que manjam de histórias dos games devem com certeza conhecer a LucasArts pelos jogos Point and Click, como os da série Monkey Island, Indiana Jones, Fate of Atlantis, Full Throttle, dentre outros, né? Mas ó, nem todo mundo sabe que esses mesmos caras, no auge dos jogos de tiro da década de 1990, mais especificamente em 1997, fizeram um FPS de faroeste, usando o mesmo estilo de desenho que eles usavam nos point and clicks deles. Imagina, um moleque, era um moleque, era um menino, era um moleque. Eu, vendo esse negócio, amando desenho animado, parecia que eu tava no FPS, que você já sabe que eu gostava, joguinho de tiro por causa do Duke, e um desenho animado ao mesmo tempo, a cabeça do menino não entendia. Esse jogo agora voltou nas plataformas atuais e ele se chama Outlaws, mais Renderful of Missions Remaster para PlayStation 4, pro 5, pro Xbox One e pro Series, pro Nintendo Switch e pros PCs.
Não, por favor, não atire mais. Tá doido, é muito massa. Eu lembrava um pouquinho, sabe, porque do Roger Rabbit, quando aparecia a cena do revólver de desenho animado. Era um menino, era um moleque. Por que eu tô com essa música na cabeça? No papel de James Anderson, um ex-comissário federal, a gente tem que partir em busca de vingança após o assassinato da esposa e o sequestro da filha do cara. Ô povo sem respeito. Mas é a narrativa perfeita dos filmes de Velho Oeste. Ou dos filmes do Liam Neeson, não sei direito. Esse enredo é reforçado por diálogos marcantes e pela trilha sonora impecável do Clint Bajakian, que permanece intacta e continua sendo um dos grandes destaques dessa experiência. Aqui no Brasil, o game chegou a ser lançado pela saudosa Brassoft, quem lembra aí? E ganhou um subtítulo para lembrar dublagens clássicas desse tipo de filme, Bang Bang. Era Outlaws, a cidade sem lei. Gostei, aprovo e queria que tivesse novamente, porque merece, não é não? O mais legal é que esse remaster conseguiu manter a dublagem brasileira da época, sendo uma oportunidade pra gente rever ou conhecer dubladores marcantes aqui do Brasil, alguns já falecidos, meu povo, como o Borges de Barros. Eu vejo uma cidade radiosa nascendo das planícies ressecadas, uma cidade com o meu nome. E o Mário Jorge Montini. Você não é fazendeiro, James. Seu pai não era e você muito menos. A jogabilidade mantém o ritmo rápido do FPS dos anos 90, com tiroteios intensos e fases que parecem saídas de um filme do Sergio Leone. Essa remasterização também adiciona controles mais responsivos, melhorias na IA dos inimigos e suporte à resolução e iluminação mais modernas. Além da campanha principal, inclui o Handful of Missions, uma expansão que adiciona novas fases. Outlaws mais Handful of Missions Remaster combina a nostalgia com uma identidade forte. E mesmo com coisas melhoradas, o legado tá respeitadíssimo. Encerro e falo pra vocês, 2 jogaços, não? Aqui é assim, meu amigo, minha amiga, meu rapaz, minha rapina, meu raposo. Sempre tem dessas. Quem não jogar agora, porque é bobão. Bobo. Foi muita pipoca e pipoca doce no fim, né? Tá precisando de uma aguinha. Mas ó, a aguinha é pra mim. Pode tomar a sua aguinha porque a gente vai dar um intervalo. Mas você só toma a sua aguinha depois do update. Que o update é a curiosidade de fim de bloco. Algo a mais, um DLC, sobre alguma coisa que a gente já falou nesse bloco 1. Que foi? Muita gente acha que PC antigo era só point and click e FPS, mas a coisa é bem mais complexa do que parece, e que bom que é! A história dos jogos de PC nos Estados Unidos pode ser dividida em eras bem distintas, meu povo. Se liga aqui! A primeira era é o início dos anos de 1980, um território onde os jogos eram frequentemente experimentais ou graficamente limitados, sem força para um impacto massivo assim. Muito difícil. A segunda era durou mais ou menos entre 1987
até 1995, e foi o apogeu do point and click. Real oficial. Podemos dizer que quem liderou tudo isso foi a Sierra e a LucasArts. Elas definiram a excelência em jogos de PC com aventuras narrativas diferentes do que era no console. O estilo dominou, embora houvesse destaques eventuais em outros gêneros, como Prince of Persia e SimCity. A terceira era se inicia lá em 1993, e é a ascensão dos jogos de tiro em primeira pessoa. Foi aí que veio o surgimento de Doom, óbvio, que começou a desafiar o monopólio das aventuras gráficas, e foi ruindo na segunda metade dos anos de 1990. Até o início dos anos 2000, os FPS tornaram-se um fenômeno cultural nos PCs, liderando esse mercado, não tinha pra ninguém. Eles dividiram espaço com RPGs aclamados, como Diablo, Baldur's Gate e a série Warcraft. A quarta era dos jogos de PC é a estagnação e a pirataria. Isso foi lá para a primeira metade dos anos 2000. A maior facilidade de acesso a consoles com hardware mais robusto colocou os PCs em xeque, junto com a já conhecida pirataria da internet. Sempre rolou e foi crescendo. Esse cenário se agravou com computadores ficando mais caros e com problemas frequentes de drivers. Lá naquela época, que estavam lançando o Windows XP. Com isso, muitos estúdios grandes passaram a focar nos consoles, especialmente no PlayStation 2, que era o negócio, né, do momento, dominava o mercado. O PC não desapareceu, não foi isso, mas entrou em um período, meu povo, claro, de perda de relevância comercial. É triste, sempre acontece, mas é triste. E aí veio a quinta era, que é o tempo atual. Entre 2006 e 2007 foi que ela começou. Os PCs praticamente renasceram com a popularidade da plataforma Steam, que havia sido fundada em 2003 com foco em combater a pirataria, além de ter uma oferta melhor de preços ao consumidor, focando em vendas digitais. Os PCs recuperaram seu peso nos lançamentos de games e hoje são frequentemente a plataforma favorita no ocidente para todo e qualquer estilo de jogo. É impressionante. Eles dividem espaço com outras na mesma linha, como a GOG, focada em jogos retrô, e a Epic Games. E aí, você joga em PC? Gosta ou prefere os consoles? Eu sou consoleiro demais, mas tanto faz, só pra jogar no PC eu jogo. A gente volta daqui a pouco, viu? Não sai daí não. Estamos de volta com o bloco 2 do meu, do seu, do nosso programa Uplay, o programa que chegou na tela da Band pra matar sua fome de cultura pop e geek, de coisa de nerd, pedacinhos de milho saindo do dente ainda da pipoca. Aí eu vou falar e parece que fico com medo do milho tá assim, ó, na minha língua. Igual um boneco de massa. Mas o que importa é que você, se quiser me acompanhar nas redes sociais, qualquer coisa de nerd que você goste, filmes, séries, cinema de um modo geral, super-heróis, games, animes, animações, eu sempre tô falando dessas coisas, então me segue com @canal Uplay em todas as redes sociais. Belezura? Vocês sabem que de vez em quando eu tenho um joguinho novo que eu quero falar rapidamente dele, que talvez ele seja mais simples ou tenha um pouco menos de coisa pra falar. Chegou a hora de mais um. Às vezes tem tanta coisa saindo no mercado de séries, animes, filmes e games que a gente pode acabar passando batido por alguma produção mais humilde, aquelas que quase não tem marketing para ajudar, mas que talvez a gente goste até, que converse mais com a gente do que títulos milionários, quem sabe? Esse é o caso do RPG de ação Anima Gate of Memories 1 e 2 Remaster. São dois títulos, um lançado em 2016 e o outro lançado em 2018, agora melhorados para o PlayStation 5, para o Xbox Series e para os PCs. Esses games já eram RPGs indies com gráficos 3D muito antes do Clair Obscur Expedition 33 conquistar o mundo. Só que assim, obviamente são produções mais simples que o premiado jogo francês. Temos aqui então um relançamento que não tentou se reinventar não, viu? As melhorias ficaram na resolução, nas texturas e na estabilidade dos combates, com controles e câmeras um pouco mais fluidos. Porém, em nenhum momento eles tentam esconder que esses são jogos mais antigos. Dá pra dizer, meu povo, que Anima Remaster não é só uma busca por melhorias, mas uma busca por uma segunda chance para uma obra que foi bastante autoral no seu tempo, no caso narrativo, e que tem um certo charme, vai, apesar de ter consciência que não é tecnicamente perfeita.
Fim de mais um programa e play. Chegamos aqui hoje para o segundo programa, né, de 2026. Encerrar, vai passar os créditos. Ó, quero dizer para vocês, fiquem sempre ligados que eu fico dando avisos. Curtam as coisas, comentem nas redes sociais, compartilhem, porque aí vocês vão ficando mais próximos de mim, do pessoal que trabalha comigo, que não é muita gente. Mas sempre tô lá no Instagram, geralmente quem tá respondendo sou eu. E vai sabendo dos novos projetos, do que a gente vai fazer em animação, que a gente já falou lá. Estamos falando sobre animações locais, brasileiras, boas, que vão rolar. Games, será que a gente vai produzir game? Vai ser o game do Play? Vai ser como esse game? Tudo eu vou estar falando com vocês nessas tais redes sociais. Show de bola! A gente vai acabar aqui pra eu conseguir tirar todos os... Eu não sei o que fica mais tempo preso ao corpo. Purpurina, no carnaval que tá chegando. O milho, depois você comer um sacão de pipoca. Tenho muito milho pra cuspir aqui. Foi mais um pra conta.